Bom dia, meus irmãos. Alegria poder estar juntos como a igreja nesse dia ensolarado. Hoje de manhã eu já fui num parque, eu estava olhando para o céu, aquele céu de brigadeiro, tudo azul. E nesse céu tinham vários pássaros voando juntos. Só eles lá no céu. Eu falei, ai, como eu gostaria de voar. Que dá uma sensação de liberdade. Mas, bom, nosso tema como igreja, não sei se você está atento, é sendo transformados. É o tema da nossa igreja para esse ano. Então, muitas aulas que nós vamos aqui ouvir, nós vamos lembrar do primeiro dia do ano, onde alguns de nós, fizemos lá nossos planos do que nós queremos mudar esse ano, que área da nossa vida nós queremos que Deus transforme por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da igreja, dos relacionamentos. Meu desejo hoje de manhã é que você esteja aqui querendo ser transformado, amém? Deus é diferente. Nós precisamos também ser diferentes. Nova criatura. E hoje nós vamos estudar um personagem na Bíblia que foi transformado em seu coração, em sua mente, em sua prática de fé, que é o apóstolo Paulo. Bom, vamos ler Romanos capítulo 12, versículo 2. A Bíblia diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso querido e amado Deus, louvado seja o Senhor nesse momento, agora e para todos sempre, porque Tu és digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Nós estamos aqui juntos como povo de Deus, filhos de Deus, irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também na condição de servo. E queremos orar agora para que essa transformação que a palavra do Senhor exige de nós, para que não vivamos mais como as pessoas que vivem no mundo sem o Senhor, que nós venhamos a alcançar essa transformação de caráter, de valores, de vida, de comunhão, de relacionamentos, mas principalmente da nossa maneira de pensar em relação a quem é o Senhor e quem somos nós, quem é Jesus e quem nós somos. Somos seres mortais, que estamos aqui por causa da sua graça e misericórdia que nos trouxe aqui essa manhã. Continua nos transformando, continua agindo por meio de nós, por meio da igreja, da vida de discípulos, os amigos que estão aqui nos visitando. Que a Tua palavra não volte vazia, que ela provoque em nós incomodação, mas também gratidão, que a graça e a verdade, a ternura e a firmeza esteja agora com minhas palavras. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo, vamos pensar o apóstolo Paulo em Atos 9, quando ele está indo para Damasco com cartas
dos fariseus para prender os cristãos. Ele e um grupo de pessoas. E aí, de repente, surge uma luz. E ele cai do cavalo e cai no chão. E aí uma voz fala para ele assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Aí sabe o que ele responde? Se você for ver na Bíblia, quem és tu? Isso me tocou. Quem? Paulo, um zeloso fariseu, um homem que estudava as Escrituras, que ia atrás dos discípulos para perseguir esses discípulos e concordar até com a morte de alguns. Esse homem não conhecia Jesus. Isso quer dizer que nem sempre uma vida religiosa, uma prática religiosa, tem a ver em conhecer Jesus. Porque quando ele tem esse encontro e ele fica cego durante 3 dias, aí ele recebe direções para procurar um cristão chamado Ananias. E ele encontra com Ananias, Ananias fica com medo de encontrar com Paulo, e Deus falando para ele: vai lá que esse homem escolhi ele para ele sofrer por minha causa. E Ananias prega o evangelho para ele, ele é batizado e começa a pregar o evangelho em todo lugar. Uma transformação de mente. Bom, e ele fala aqui para a igreja em Roma, para que os cristãos têm que deixar Deus os transformar. Você quer ser realmente transformado esse ano? Amém? Esse culto aqui não é só mais uma reunião, onde a gente está cumprindo uma cerimônia. Porque se Deus exige transformação do nosso coração e mente, cada um tem que levar isso a sério. Todos aqui. Deus quer que todos não vivam mais para esse mundo. Deus quer que todos sejam transformados. Bom, e é no pensamento que a mudança tem que ocorrer primeiro, na mente e no coração. O que é pensar, Edson? Pensar é o ato de refletir, meditar, analisar, comparar, compreender, ponderar, raciocinar, imaginar. Isso é pensar. Você raciocina, você imagina, você pondera, você compreende, você analisa. Então, tem um slide aqui. Onde estamos? Nós, como igreja hoje, como discípulos de Jesus, onde nós realmente estamos? Na dimensão da nossa alma, em nossos pensamentos, em nossas emoções e nossas vontades. Vou pegar aqui emprestado palavras de um psicanalista chamado Augusto Cury, que analisa muito o comportamento do ser humano nos últimos anos. E ele escreveu esse livro, Mestre do Amor. Ele fala das atitudes de Jesus no momento antes da cruz. Como que uma pessoa, no momento de tanta pressão religiosa, psicológica, ele consegue amar as pessoas que estavam colocando ele na cruz, perdoar aqueles que estavam ofendendo a ele. Como que um ser humano consegue ter esse tipo de postura? Porque Jesus andava com Deus. Ele, em João 17, versículo 26, ele fala: o amor que tens por mim esteja neles, para que eles também
acreditem que eu estou neles. E o Augusto Cury, ele fala da sociedade dos dias de hoje. Eu vou ler um trecho aqui, peço sua paciência. Ele fala de uma doença chamada SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. Olha o que ele fala. A qualidade de vida dos seres modernos está debilitada. As pessoas têm sido vítimas da SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Ela não é uma doença psiquiátrica em si, embora possa desencadeá-la. Ela representa um estilo de vida doentio. A vida tem suas complicações e nossa mente agitada, que não se desliga dos problemas, a complica ainda mais. Quando descobri essa síndrome, percebi que ela é epidêmica. Atinge em diferentes graus a grande maioria das pessoas das sociedades modernas. Suas características são pensamento acelerado, cansaço físico exagerado e inexplicável, irritação, déficit de concentração, déficit de memória, insatisfação, humor flutuante, etc. Quem tem a SPA não para de pensar nos problemas que ainda não aconteceram. Tem mais prazer nos desafios do que nas conquistas. Essas pessoas vivem para pensar, em vez de pensar para viver. Então, isso é onde nós estamos hoje. A sociedade, o mundo moderno, o mundo da tecnologia, o mundo da informação. Nós recebemos inúmeras, milhões de informações diariamente, mensalmente, anualmente. O que é a verdade? Que caminho eu devo seguir? O que eu faço para ter um casamento? Como eu crio meus filhos? Então tem informação de todo tipo, de todo jeito. Mas Paulo, ele fala de uma batalha que é na nossa mente, que nós precisamos travar. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 6. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Uau! Bom, Paulo, ele fala de uma batalha na mente de cada ser humano, de cada um de nós, em nossos pensamentos. E nessa igreja em Corinto, Paulo enfrentou uma batalha espiritual. Você vê as cartas aos Coríntios, você vê Paulo falando de várias coisas em relação a essa igreja, divisão na igreja, imoralidade na igreja, alguns seguindo personalidade de pessoas, alguns seguindo Apolo, outros seguindo a Pedro, outros seguindo Paulo. Então eu gosto daquele pregador, eu gosto daquele outro, eu gosto desse daqui. E ele fala tudo, olha, todos são de Cristo. Tem os problemas dos dons espirituais que ele lida também na igreja. E aqui o que ele vem chamar essa igreja a pensar é que alguns dentro da igreja não estavam aceitando
ele como apóstolo. Esse Paulo, ele é um fracote. Ele não tem caguete de líder. Ele não tem as qualidades de um líder. Mas Paulo, como era conhecedor de Cristo, conhecedor do Evangelho, do amor de Jesus, ele fala da batalha da mente. Todos nós aqui travamos essa batalha. Por exemplo, existem vários tipos de mentes. Nós vamos ver agora as mentes de cada um de nós, talvez a gente se identifique. A mente imaginativa é uma mente como a de Deus. Deus imaginou assim: eu vou criar o ser humano, eu vou criar o mundo inteiro, eu vou criar o universo, mas esse ser humano vai me abandonar. Mas eu ainda vou crer nesse ser humano. Eu vou mandar profetas, eu vou mandar apóstolos, eu vou mandar Cristo para que esse ser humano volte para mim. E isso é nossa história de vida. Deus imaginou nossa mudança. Desde lá da criação, Ele já sabia que cada um de nós iríamos se afastar dele. A história da humanidade é uma coisa misteriosa, mas que tem um começo, tem um meio e vai chegar à consumação. E Paulo, detectando esse problema na igreja, ele fala que ali tinha alguns pensamentos que não estavam alinhados com o pensamento de Cristo. E ele fala sobre a mente. E aí tem a mente confusa. Você já passou isso na sua vida? Confusão? Quantas vezes eu já fiz coisas que eu estava totalmente certo, que eu estava no caminho certo, até alguém falar: ó, cara, você está enganado sobre isso. Mente duvidosa. Ah, será que meu dinheiro que eu dou na oferta vai mesmo para missões? Vai mesmo para a causa de Cristo? Será que aquele irmão me ama de verdade, aquela irmã me ama de verdade, ou ele tem um interesse obscuro por mim? Tem a mente ansiosa, que quer as coisas na velocidade desse mundo, que nem os restaurantes de fast food. A gente quer entrar no carro, uma pessoa nos atende, a gente enfia o cartão lá, paga, pega do outro lado o lanche, a gente nem quer mais sentar para comer. Que é isso que o Augusto Cury fala no livro dele. Que momentos como comer com a família, comer com os amigos, se rolar no tapete, andar na praia, andar de bicicleta, isso é uma coisa que a sociedade de hoje tem perdido muito. É muito trabalho, é muito estresse, é muita ocupação. E ele está falando sobre isso. A mente preocupada, a mente julgadora, a mente crítica, a mente desconfiada, a mente passiva. Mas também existem outros tipos de mente. A mente positiva, amém? A mente que crê, que pode mudar. A mente que tem visão, homens de visão, mulheres de visão, que imaginam mudança para o futuro, a longo prazo. A mente de quem confia, a mente que é alinhada com a mente de Cristo, a mente que ama a Deus, que é um dos mandamentos mais importantes, né? O mais importante, amar a Deus com todo o entendimento. E Paulo, no meio dessa batalha, e a cidade de Corinto era uma cidade de muita filosofia grega, muitos estudiosos, filósofos viviam lá. E ele enfrentando esse problema, no versículo 1, ele fala: eu gostaria, ele fala assim: dizem que sou humilde,
quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso comigo. Paulo experimentou a bondade de Cristo. O ponto de partida dele para fazer as coisas era Cristo. Não era se a igreja estava aceitando ou não a ele. Mas ele expressa o que ele... Bom, o pessoal dizia que ele era humilde quando ele estava longe. Mas quando ele estava perto, eu não quero estar perto desse cara, não. Paulo amava Cristo. Ele servia a Cristo. Ele era motivado em Cristo. A motivação que ele tinha vinha de ter uma mente centralizada na pessoa de Jesus. Então, irmãos, Deus vai julgar não somente aquilo que fazemos, mas Ele vai julgar os motivos pelos quais fazemos as coisas. E Ele fala no versículo 2, eu sei, quando eu for aí, não me obrigue a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Então, quando pedem para nós fazer algo, qual é a nossa reação? Como nós reagimos? Que alguns estavam reagindo diante de Paulo, de que ele era apóstolo, porque ele queria título, ele queria reconhecimento, ele queria visibilidade. Os motivos de cada um de nós, sabe quem conhece? Deus. Qualquer coisa que a gente for fazer, um tempo de discipulado, uma reunião da igreja em casa, um estudo bíblico com alguém, vir ao culto, cantar, pregar, ensinar. Nossas motivações, para quem tem a mente centrada em Cristo, tem que vir de Cristo. E ele sabia qual era o papel do homem na igreja. Versículo 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. Ele fala do homem. Bom, se a gente quer ter uma mente transformada esse ano, nós precisamos destruir o pensamento do engano. O engano religioso. O engano até de conhecer a Escritura, mas não praticar o que conhece, não obedecer aquilo que sabe. E Paulo sofreu essa transformação. Eu falei no início da minha aula sobre isso. Ele era um perseguidor dos discípulos. E agora ele é um cristão humilde, que se rendeu à cruz, que se rendeu a Cristo, que se rendeu ao Evangelho. E ele, por causa dessa mente que ele tinha, dessa mudança de mente, ele começa a fazer muito mais. Ele pensava, olha, a graça de Deus não pode ficar inútil na minha vida. E ele fala sobre fortalezas aqui no versículo 4. Que devemos usar as armas poderosas de Deus, que são capazes de destruir fortalezas. O que são fortalezas? Fortalezas são tipos de pensamentos ou ideias que governam pessoas, nações e igreja.
A igreja tem um sistema e a gente não aceita quem não se adequar a esse sistema. O grupo Estado Islâmico é assim. Para você ser um membro do Estado Islâmico, você tem que aceitar as regras que o grupo decide. Até de você dar sua própria vida. Fortaleza também é uma maneira de pensar que simpatiza com o diabo. É a maneira de pensar que exalta o eu e tira Cristo de nós. Eu sou o cara. Eu sei o melhor para a minha vida. Eu sei o que fazer da minha vida. Eu sei governar a minha vida. E ele dá um exemplo aí em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 e 4. Ele está falando com esse pessoal que não aceitava ele como apóstolo. 2 Coríntios 11, versículo 3 e 4. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceita um espírito, um evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Fortaleza é uma ideia que pensa diferente de Cristo, do evangelho de Cristo. E hoje nesse mundo a gente tem sido bombardeados com tantas informações, com tantos tipos de pensamento, com tantas novas ideias de como construir uma vida, construir um lar, construir um casamento, construir uma família. Santidade hoje no mundo parece um palavrão. Falar de santidade é um palavrão. Falar de pecado é uma coisa que as pessoas até riem do pecado. A gente vê uma sociedade que embeleza o pecado e afasta Cristo da vida dela. Eu vejo isso. Essa semana eu vivi uma experiência lá no nosso condomínio. Um filho de 20 e poucos anos matou um pai, porque ele era viciado em droga. Ele matou o pai dele a facadas, aí ele quebrou o vaso sanitário no corpo do pai. Porque o pai não queria que ele usasse a droga. E ele brincava lá no condomínio, andava de bicicleta, tocava violão. Eu já conversei com ele, parecia uma pessoa tão doce, tão boa praça, mas o pecado está lá dentro, e quando abrimos essa brecha para o diabo entrar, o diabo entra e causa estrago, irmãos. E você, como está você? Vocês solteiros, que não vão estar no carnaval, lá no retiro, você já programou o que você vai fazer esses 4 dias de carnaval? Você tem pensado que nossa luta não é contra o carnaval em si? Existe um mundo espiritual que está querendo nos enganar, nos destruir, nos afastar de Deus. Quem quer ter a mente transformada esse ano, versículo 5, ele fala assim, capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 5. Ele fala, e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus.
dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que obedeça a Cristo. Isso aqui é lutar pela vida de alguém. Você está lutando pela vida de alguém que está fraco, que está se entregando para o pecado, a Satanás? Estamos lutando, destruindo as fortalezas que eles estão lá na mente deles. Tem muitos que pensam assim. Eu ouvi de um irmão no mês passado: eu vou abandonar a igreja, mas eu não vou abandonar a Deus. Você já ouviu essa história? Como que pode? Se a Bíblia fala de uma família, dos filhos, dos irmãos, da comunhão, como que eu sozinho, só se eu criar a minha própria igreja, eu sou a minha igreja? Isso é uma questão de tempo, a pessoa desanima, ela enfraquece, ela vai apagando espiritualmente, ela vai se tornando desobediente ao Evangelho. Eu estava conversando hoje com o irmão, o fato de a gente estar aqui hoje, de manhã, por que será que a gente veio aqui? Porque foi nossa decisão de vir? Sim, mas é a graça de Deus influenciando o nosso coração, nossa mente para vir ao culto. Não é uma decisão que está sobre meu controle somente. Porque Deus poderia me levar embora hoje. E Paulo está preocupado com essa igreja, porque ele vê as pessoas perdendo o amor a Cristo, perdendo a sua ideia do que é cristianismo verdadeiro. Estão aceitando outro evangelho. A gente não sabe o que o pessoal estava aceitando. Mas, irmãos, sabe por que Deus nos deu mentes? Para procurarmos valorizar a Ele acima de todas as coisas. Valorizar a sua grandeza, valorizar a sua sabedoria, valorizar seu poder, valorizar a sua ira, valorizar a sua justiça, sua misericórdia, sua graça, seu amor, acima de todas as coisas. Deus nos deu mente para pensar. Pense sobre essas coisas. Paulo fala isso para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Pense nessas coisas. Que coisa, Paulo? Que a igreja é a coluna da verdade. Que Jesus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Pense nessas coisas. Transforme sua maneira de pensar. Bom, no versículo 7, se nós quisermos que Deus transforme nossas mentes. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, quanto essa pessoa. Aqui é pertencer a Cristo. Isso me pegou. As Escrituras têm um poder de falar coisas para a gente, quando a gente está aberto. Eu fiz a pergunta: a quem eu pertenço? Jesus é o meu Senhor. E por que você não faz, Edson, o que Ele manda? Ou só Ele manda em áreas da minha vida que eu concordo? Eu pertenço a Ele mesmo. Cristo é o nosso dono. Somos propriedade, porque se Ele é dono e nós somos propriedade dEle, a vida de cada um de nós já não nos pertence mais. Nós não temos, assim, desejo próprio em relação a algumas áreas da nossa vida. Dinheiro não é meu, é de Cristo. Casa não é minha, é de Cristo. Carro não é meu, é de Cristo. Talentos que eu tenho, dons que eu tenho, não é meu, é de Cristo. Se eu pertenço a Ele. Bom,
Se quisermos destruir essas fortalezas da nossa mente, uma coisa que ele quer concluir aqui no capítulo 10, que eu achei fantástico, versículo 17. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Irmãos, se queremos ter nossa mente transformada mesmo, e eu sei que vocês querem, vamos nos orgulhar daquilo que Deus faz e por nosso intermédio. É Deus que faz tudo. Ele que governa todas as coisas. O governo que a gente tem aí agora, é Deus que está permitindo esse governo. Essa crise econômica, é Deus que está permitindo essa crise. Eu não sei o que Ele quer nos ensinar, mas uma coisa eu sei. Ele quer que a gente seja humilde. Humildade, profunda humildade a Cristo. Total dependência em Cristo. Total dependência em Deus. Como o irmão da ceia hoje, Tiago, compartilhou sobre o tempo de prova com a família dele. Eu experimentei um pouco junto com ele essa dor. Como foi difícil suportar, mas foi uma fase. Irmãos, bom, eu queria falar sobre, nós temos projeto Mapa, temos projeto Semear, amém, solteiros? Eu quero convidar alguns solteiros homens para se voluntariar para esse projeto. Algumas irmãs já se inscreveram, mas os homens, eu não sei por qual motivo, não sei porquê, ainda não acordaram para isso, se atentaram para isso. Homens de Deus, eu apelo a vocês, como Paulo está apelando aqui para a igreja, vamos se levantar, homens dessa igreja. Vamos liderar nossas casas, vamos liderar nossas famílias, vamos liderar nossos filhos, vamos liderar nossas igrejas, vamos ser homens de Deus, aprovados por Deus. Eu quero ser esse tipo de homem. Eu quero construir esse relacionamento com Deus. Vamos orar sem cessar. Vamos batalhar pela causa de Cristo. Vamos juntos crescer na convicção da palavra. Vamos estudar mais esse livro. Alguns vêm para o culto, não estudam mais a Bíblia aqui no culto, com seus amigos. E não estuda nem durante a semana. Vamos anunciar o Evangelho. Ele chama a igreja para anunciar, para fazer algo maior. Porque se Deus imagina o mundo inteiro ser transformado. E eu queria terminar, para a gente alcançar. Bom, eu queria falar uma frase que eu escrevi aqui. Nessa batalha contra a nossa mente, só existe dois tipos de pessoas. As que vão ser aprovadas por Deus e as que serão reprovadas por Ele. Isso é muito sério. Eu não quero ter uma vida reprovada. Eu sei que você também não quer. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Que Ele fala, meus pensamentos são mais altos que os de vocês. Meus caminhos são melhores. E para terminar, para a gente alcançar Filipenses 4, versículo 8.
A Bíblia diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é digno, tudo o que é correto, puro, agradável e decente. O chamado para nós hoje é para que tenhamos esse ano essa transformação de mente. Que vamos fazer as coisas por motivos verdadeiros. Centrado na pessoa de Jesus. Vamos destruir a fortaleza do engano. Vamos destruir a fortaleza do nosso orgulho, que é o nosso pecado mor. E vamos encher nossa mente juntos, para que essa igreja, esse povo aqui que pertence a Deus, tenha a mente de Cristo. Vamos praticar isso durante nossa semana. Vamos começar a ler mais livros. Vamos curtir mais a vida cristã. Vamos ser mais felizes. E não deixar a seriedade. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, porque a nossa mente está em processo de transformações sempre. E oramos para que, por meio de Jesus, nossos pensamentos estejam alinhados com o pensamento de Jesus. Na pessoa dele, ele é o nosso maior exemplo. Ele é a nossa motivação. Ele é o nosso Senhor, mas ele também é nosso amigo, é nosso irmão. Ele deu a vida por nós. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a destruir essas fortalezas que tentam nos enganar, que tentam nos destruir, que tentam nos dividir. E ajuda-nos a ser uma igreja que vai estar todos os dias debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Em nome dele oramos, amém.